gostaria de ver a tribuna com uma agenda positiva, até porque o Senado se prepara para participar efetivamente na Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, e esse Senado reúne muitas experiências, algumas delas muito bem-sucedidas em vários estados brasileiros, mas, infelizmente, venho com uma agenda negativa mais uma vez. Venho à tribuna em defesa do Ministério Público do Estado do Amapá. Pense no absurdo, senhor presidente. Pense no absurdo, na Bahia tem precedente. Isso era uma frase famosa atribuída ao governador Otávio Mangabeira, lá pelo meado do século passado. Eu queria inverter, eu queria tirar a Bahia e colocar o Amapá. Pense no absurdo, no Amapá tem precedente. Olhe, nos últimos meses, alguns absurdos acontecem no Amapá praticado pela Assembleia Legislativa, pelos representantes populares do meu estado, em represália à Operação Eclésia, deflagrada pelo Ministério Público Estadual em conjunto com a Polícia Civil no dia 22 de maio em Macapá. Uma operação em combate a um esquema de fraudes, desvio de verbas públicas, favorecimento de empresas e nepotismo na Assembleia Legislativa do Amapá. No dia imediato à operação, no dia 23 de maio, a Assembleia do Amapá aprovou o requerimento criando a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as relações do Ministério Público Estadual com as mineradoras MMX Amapá, Mineração Limitada e Anglos Ferro Amapá e outras. A criação da CPI foi uma represália para constranger o Ministério Público Estadual. Um absurdo. Com a criação da CPI, não constrangeu os membros do Ministério Público. O deputado estadual Moisés Souza, o presidente da Assembleia Legislativa, ultrapassou os limites do absurdo, entrando com uma representação contra a Procuradora-Geral do Ministério Público, doutora Ivana Sei, em que pede a destituição dela do cargo de Procuradora-Geral. A primeira vez que uma mulher assume o cargo de Procuradora-Geral no Amapá, a Assembleia pede a sua destituição. Uma atitude torpe do deputado Moisés Souza, não tem outra classificação. Ele tenta colocar na mesma lama em que se encontra, graças às operações Mãos Limpas da Polícia Federal e Eclésia do Ministério Público em conjunto com a Polícia Civil, a procuradora-chefa Ivana Sei, responsável pelas investigações que envolvem Moisés e outros deputados em casos de corrupção. Na justificativa do seu ato translocado, Moisés acusa a Operação Eclésia de querer amedrontar os deputados estaduais. Moisés tenta inverter os fatos. A CPI, criada 24 horas depois de deflagrada a Operação Eclésia, e a representação para destruir a Procuradora-Geral do Ministério Público, Ivana Sei, é que são cristalinamente ações para constranger e amedrontar os membros do Ministério Público. Como senador do Amapá, já manifestei, através de documento oficial, meu apoio ao trabalho desencadeado pelo Ministério Público do Estado e também pelo Ministério Público Federal, com o fim de investigar desvio de conduta na Assembleia Legislativa do Amapá, desvio que já foram objetos da Operação Mãos Limpas, no dia 10 de setembro de 2010, da Polícia Federal, o que demonstra que a Assembleia é reincidente em práticas delictuosas. A Operação Mãos Limpas trouxe a lume desvio de milhões e milhões de reais da Assembleia Legislativa. Detectou que alguns deputados recebiam diárias que poderiam chegar até 400 mil reais em menos de um ano. As diárias variavam de 100, 150 até 400 mil reais. E uma outra irregularidade era de que
os deputados faziam empréstimos consignados junto à rede bancária, empréstimos vultosos de 50, 100, 200 mil reais, e esses empréstimos eram pagos pela Assembleia Legislativa. Os empréstimos individuais, cada deputado ia no banco e a Assembleia Legislativa quitava os empréstimos com dinheiro da Assembleia. Moisés e um grupo de deputados estaduais tentam intimidar o Ministério Público para que não cumpra com seu dever de combater a corrupção pública. No que depender do nosso esforço, o Ministério Público receberá integral apoio para continuar apurando os atos de improbidade administrativa na gestão da Assembleia Legislativa do Amapá. Tais crimes precisam ser apurados e os culpados devidamente punidos. O absurdo que está sendo cometido pelo presidente da Assembleia Legislativa é tão grave que membros do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, reuniram-se na manhã de ontem, 12, em Macapá, com o intuito de manifestar apoio à Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Amapá, Ivana Sei, em razão da iniciativa da Assembleia de destituí-la do cargo. Faço minhas palavras do presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, e do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Lopes Soares. Abre aspas. Em razão de ataques que o Ministério Público do Amapá vem sofrendo por parte da Assembleia Legislativa, porque está apoiando promotores na investigação que estão sendo feitas em relação a deputados relativas a atos de improbidade administrativa, nós consideramos uma violência inadmissível a pretensão de destituí-la do cargo, ilegalmente, sem legitimidade, apenas como uma forma de retaliação à atuação do Ministério Público. Fecha aspas. O que está acontecendo no Amapá é, de fato, um absurdo. Um absurdo sem precedentes, ao ponto da Constituição do Estado ter sido alterada pela Assembleia Legislativa do Amapá, com o intuito de afastar a Procuradora-Geral de Justiça sem qualquer consulta ao Poder Executivo, que a nomeia, ou ao próprio Ministério Público. O melhor que Moisés e seu grupo de deputados amestrado faz é colocar as barbas de molho. Pois, segundo a procuradora Ivana Sei, que é brava e que não demonstra disposição de recuar no que está fazendo, tem provas suficientes, o Ministério Público tem provas suficientes contra alguns deputados da Assembleia Legislativa, inclusive para lhes pedir a prisão, o que inevitavelmente acabará sendo feito. Ainda segundo a procuradora Ivana Sei, independentemente das provas lacradas por determinação judicial após a apreensão feita pela Operação Eclésia, o Ministério Público do Estado tem outras provas para formalizar denúncias que logo começarão a ser deflagradas. A representação para destituir a procuradora Ivana é um ato ilegal da Assembleia Legislativa, baseado em retaliações para que o Ministério Público não possa continuar com as investigações que vem fazendo. Um ato inconstitucional que, com certeza, será derrubado pela Corte Suprema do nosso país. Eu quero, mais uma vez, alertar essa presidência, alertar a mesa diretora do Senado. Nós estamos num país em que as instituições precisam funcionar com independência e precisam ser respeitadas. A Assembleia Legislativa do Amapá dispõe de 14 milhões de reais por mês. E é necessário que a mesa diretora deixe claro em que esse recurso é aplicado, em que se gasta 14 milhões de reais. Cumprindo a lei da transparência, cumprindo a lei de acesso à informação, eu tenho certeza que essa situação não estaria ocorrendo, porque o dinheiro estaria sendo corretamente aplicado e o Ministério Público não teria a necessidade de investigá-los. Portanto, é necessário que as autoridades federais, do Ministério Público, do Judiciário, do Executivo,
mantenham a lupa sobre o Amapá. A situação lá é grave e há uma instituição que está sendo visivelmente impedida de realizar as suas ações, ou pelo menos há uma tentativa de impedi-la de continuar investigando delitos, investigando os desvios de recursos vultosos da Assembleia Legislativa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.